Oi, tudo bem? Aqui é Mari Kawazoi, psicóloga. Hoje eu vim dar umas dicas para quem tem déficit de atenção, para conseguir fazer as coisas de uma forma mais tranquila, né? Ou com um pouquinho mais de atenção. Então, primeiro eu queria contar para vocês, assim, que eu sou uma pessoa com déficit de atenção, nunca tive diagnóstico, mas, por exemplo, vê se vocês também fazem isso. Eu esbarro pra caramba nas coisas, tô sempre roxa. É braço que esbarra na maçaneta, eu chuto mesinha, deixo cair as coisas, sei lá, rainha de deixar cair coisa. Tô cozinhando, fica meu cachorro embaixo esperando cair alguma coisa, porque ele já sabe que eu vou deixar cair alguma coisa. Então essa é uma coisa. A outra é, às vezes eu tô lendo um livro, eu termino de ler a página inteira e eu falo, nossa, o que era mesmo? Eu esqueci completamente o que estava escrito ali no livro. E olha que eu gosto de ler, viu? E tem treino para isso, eu queria dizer para vocês. O que mais eu faço? Perder coisa eu nunca fiz. Mas também é super comum em quem tem déficit de atenção perder as coisas. Isso eu não faço, eu sou bem cuidadosa com as minhas coisas, não estrago as coisas também. E sei onde eu guardo as coisas. Que mais? Acho que é basicamente isso, né? Sei lá. Eu também sou meio avoada. Às vezes eu tô prestando atenção numa coisa, já faz um barulhinho aqui, eu já dou aquela desviada de atenção. Vocês também fazem isso? Então, talvez vocês tenham um grauzinho aí de déficit de atenção. Então, no diagnóstico, como que é isso, né? Hoje vocês sabem, tudo é TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, a desatenção às vezes está acompanhada de hiperatividade, às vezes não. Então, a hiperatividade é quando você é muito agitada, tá? Não consegue ficar parada, e muitas vezes está associado à atenção, porque, logicamente, se você está agitado fazendo um monte de coisa, você não vai conseguir prestar atenção. A outra, que eu acho que também foi um pouquinho meu caso, é que eu tenho problema de visão. Então, acho que como eu não conseguia ler as coisas, ou enxergar as coisas, não ler, né, porque eu não li ainda, mas desde pequenininha, assim, eu não conseguia enxergar as coisas. Então, logicamente, eu vou ficar um pouco mais agitada e distraída. Então, também tem que prestar atenção se não são outras coisas, ou alguma questão auditiva, né? Então tem que ser detalhado esse diagnóstico aí. Bom, no diagnóstico clássico, até trouxe aqui a colinha, a escala de avaliação chama SNAP. Então os critérios para déficit de atenção especificamente tem a ver com, talvez vocês tenham isso aí, hein? Não presta atenção aos detalhes ou comete erros por falta de cuidado em trabalhos escolares e tarefas. Vocês têm isso aí? Nem um pouco, bastante ou demais? Tem dificuldade em ficar atento durante tarefas ou em brincadeiras? Aí mesma coisa nessa escalinha, tá? Parece não escutar quando lhe falam diretamente? Não segue instruções e não termina deveres de casa, tarefas ou obrigações? Tem dificuldades para organizar tarefas e atividades? Evita, não gosta ou reluta em participar em tarefas que exijam manutenção de esforço mental? Perde coisas necessárias para as atividades, tipo brinquedo, livro, lápis, trabalho escolar? Às vezes isso é malandragem, hein? Distrai-se facilmente por estímulos externos? É esquecido nas atividades diárias? Tem dificuldade em se manter alerta, responder a pedidos ou executar ordens? Bom, se você tem esses critérios aí, então talvez você tenha um pouquinho de déficit de atenção. Mas também a gente também precisa ver que hoje em dia tem tanto estímulo que às vezes a gente até se perde, né? Mas enfim, vamos a algumas dicas aqui que eu fui aprendendo e que obviamente outros terapeutas vão dizer essas mesmas coisas. Bom, então primeiro que eu sou rainha do post-it, né? Ou melhor, aquele papel colante, fiz propaganda? Bom, tudo bem, todo mundo sabe o que é, né? Então eu tenho de cores e tamanhos diferentes, isso eu vou colocando nas minhas coisas as tarefas mais importantes. A outra é que quando eu leio o livro,
eu tenho meus marcadores colantes aqui, e às vezes eu discrimino por cor os tópicos ou às vezes não. Coisa que eu vou usar em trabalho, por exemplo, acadêmico, às vezes eu marco com uma cor diferente, mas isso é mais raro de acontecer. Então, eu também sou meio conhecida por usar esses marcadores, ajuda muito, viu? E eu não gosto de riscar o livro, então eu acho que acaba depois estragando o livro, aí eu gosto desse daqui. A outra coisa é lista de tarefas, essa é do meu dia de hoje, mas eu não vou mostrar para vocês, eu já risquei várias. Então, todo dia eu faço uma listinha para coisas que eu tenho que fazer no dia seguinte. Então, eu risco, aí eu vejo se ficou faltando alguma coisa, se ficou alguma coisa pendente, eu jogo para a lista do dia seguinte. Eu costumo cumprir, porque isso aqui, para mim, é muito bom. Então, mas assim, eu uso papel e caneta, porque o digital eu uso para coisas mais gerais, ou para alertas. Mas, em geral, o papel funciona melhor para mim. Anotar as coisas. Então, às vezes você está na aula também, anota o que o professor está falando, pode ser até com palavras-chave, para você ir gravando e memorizando isso. É um jeito de prender a atenção, né? De não ficar ouvindo barulho externo ou ficar pensando em outra coisa. Que mais? Não dormir, né? Então, ajuda bastante. Também fiz uma cola disso aqui, viu? Que mais? Deixar o ambiente mais clean. Então, assim, evita deixar coisa de muito estímulo, deixa só o essencial, né? Que você vai usar, porque muito estímulo você nem percebe, mas tira muito a atenção também. Outra coisa, criar rotina. Ter a disciplina de criar uma rotina. Então, se você tem rotina, primeiro é que você tem uma sensação maior de controle. A segunda é que é muito mais difícil você esquecer as coisas, porque você fica repetindo, né? Entra num funcionamento quase que mecânico, então ajuda bastante isso. Fazer atividade física, mas prestando atenção no corpo, na respiração, isso ajuda muito também. É treino de memória, de atenção, de concentração, pode não parecer, mas a atividade física também promove isso. E quem gosta também, a música, ela é super legal também para desenvolver atenção, coordenação, enfim, que tá tudo meio interligado, concentração. Ó, dá até para ver meu violão, né? Foi sem querer que eu deixei ele ali, mas eu nem toco muito não, viu, gente? Toco mal pra caramba, mas tá ali, ó. E aí na infância eu fiz piano, flauta, que tinha no colégio, aí depois fui aprender violão. Então eu sei um pouquinho de cada e ajuda bastante a concentração. E até tem essa coisa de começo, meio e fim, se aprende uma música. Também pra gente que tem déficit de atenção é legal fazer pequenos projetos, coisas com começo, meio e fim, pra gente ter essa sensação de missão cumprida. Porque a pessoa com déficit de atenção tem a fama de não completar as coisas, de não terminar. Então, se a gente termina pequenas coisas, isso dá uma sensação muito boa. Para ler, que muita gente reclama que não consegue ler. Então, o que eu faço? Primeiro é que eu leio por capítulos ou por tópicos. Então, isso ajuda muito. Também aquela sensação de concluído. E a outra coisa é que eu leio 2 livros ao mesmo tempo, porque os temas me cansam. Então, se eu estou lendo um livro só, eu fico cansada daquele tema e eu não quero mais ler o livro. Então, eu intercalo. Né? Então, por exemplo, durante o dia eu leio um livro, à noite, antes de dormir, eu leio outro livro. Isso me ajuda a concentrar. Eu não sei se vai funcionar para vocês. Você sabe, né? Receita de bolo, se fosse bom, vendia e virava best-seller. Mas são dicas, né? Coisas que funcionaram para mim e que talvez funcione para vocês. Então, vocês imaginam que para uma psicóloga, psicoterapeuta, eu preciso ter muita atenção para estar com o meu paciente. E eu vou te falar, eu lembro de tudo que acontece nas sessões, lembro de sessões passadas que às vezes nem eles lembram. Então é muito exercício, é um pouco, cansa assim emocionalmente, mentalmente, mas funcionam essas coisas. Isso exige um pouquinho mais da gente, mas dá para treinar. Então acho que é isso. Se vocês quiserem também compartilhar outras dicas aí, olha, eu já derrubei o papel, tá vendo? Acontece, né? Então, se vocês quiserem compartilhar outras dicas também para me ajudar no meu dia a dia, eu agradeço. Então, se você gostou, curte aí
indica para os amigos que têm déficit de atenção ou para aqueles que conhecem outras pessoas que têm problemas com atenção também. Bom, até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.